Paz do Senhor. Faz um tempo, né? Eu lembrei esses dias que eu estava fazendo vídeos sobre este livro, Uma Vida com Propósitos. E apesar de eu não ser tão constante quanto eu gostaria, vamos continuar. Hoje a gente vai falar sobre o dia 6, que fala assim: a vida é uma atribuição temporária. Ele começa com os Salmos 39:4, no começo da página. Senhor, faze-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faze-me lembrar de que os meus dias estão contados e que minha vida é efêmera. Efêmera significa curto. Então, sempre, né, tem esse versículo aqui, tem um versículo aqui no canto. E aí ele já começa explicando, falando que a gente é mencionado na Bíblia como sempre alguém que não está no lugar que deveria estar, porque o nosso tempo aqui na Terra é passageiro. Então ele vai dizer que a Bíblia menciona a gente como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante. Você vê que são todas palavras que tá de passagem, né? Viajante. Você só passa um tempo quando você vai viajar num lugar, né? Então ele fala assim que se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários na terra. Isso está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 17. Aí ele fala assim que Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente de como a veem os não cristãos, pois estes pensam somente nas coisas terrenas, mas nós somos cidadãos do céu, onde vive nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que as pessoas só pensam nas coisas da terra é em Filipenses 3, 19 e 20. E ele fala assim que a gente muitas vezes tá aqui porque a gente tem que viver aqui, passar esse tempo na Terra, mas aqui, assim, não é nosso lar, é o nosso lar temporário. O nosso lar definitivo é o céu. E muitas vezes a gente esquece disso. Aí o pastor fala assim, né, que é muito perigoso a gente viver nesse negócio do aqui e agora. Tipo, vou fazer isso. Tipo assim, você não pensa nem um pouco no céu, você não pensa em nada disso, sabe? Você só vai empurrando a vida, arrastando a vida. E aí chega aquele momento que no final da vida você vai estar mais perto da morte ali por causa da idade e tal. Quer dizer, a idade não significa nada, né? Porque a gente pode ser atropelado e morrer. Então, assim, a idade não significa nada, né? Mas a gente sempre pensa que a gente vai viver bastante tempo e tal. Então, quando a gente tá mais perto da velhice ali, que a gente vai pensar nisso, né? Ai, o que será que vai acontecer quando eu morrer? É que muitas vezes as pessoas se arrependem, se convertem de fato. Mas não vamos esperar até chegar lá, né, pra isso. Porque, como eu falei, a gente pode sofrer um acidente amanhã e aí, né? Então ele fala assim, que esse negócio da gente gostar muito das coisas da terra, da gente ficar vivendo, empurrando as coisas com a barriga e deixar tipo o espírito para depois, como diz na palavra, né? O espírito tá pronto, mas a carne é fraca. Justamente por isso, porque a gente tem que lutar o tempo todo pra gente lembrar que o aqui e o agora, ele vai nos matar. Enquanto a gente não morrer, esse aqui e agora vai trazer consequência para depois. Então, a gente tem que estar em espírito o tempo todo pra gente lembrar que, pera lá, isso aqui não vale a pena. Isso aqui vai me custar alguma coisa depois. Só que a gente esquece que depois será eterno. Aqui é temporário, mas depois é eterno. Então, assim, não vamos fazer coisa pra gente se arrepender depois, né, galera? E ele fala assim que esse negócio é como um flerte. Ele fala assim, ele chama adultério espiritual. Nosso flerte com as tentações deste mundo. A Bíblia diz, vocês estão tentando passar a perna em Deus? Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Isso está em Tiago 4:4. Eu particularmente gosto muito do texto de Tiago porque Tiago é tipo um provérbios ali curtíssimo. E ele fala isso, que você vê, se tudo que querem é benefício próprio e enganar os outros, porque muitas vezes esse negócio de, eu vou ganhar tal coisa, que as pessoas se beneficiam muito, você já reparou que quando tem alguém que começa a prosperar do nada, a família já começa a falar, tá mexendo com coisa errada? Justamente por isso, porque muitas vezes, é engraçado, né, que a prosperidade, não tô dizendo que é pecado, gente, nem nada disso, mas muitas vezes quando ela começa a acontecer muito rápido, as pessoas associam que você fez alguma coisa errada, né? E às vezes não é. Mas você entende, tipo assim, enganar os outros. Quanta gente passa subindo na vida, escalando na vida, mas enganando os outros, pisando nos outros, né?
Então a Bíblia ela é muito clara. Por isso que eu gosto de Tiago, assim, ele é muito sincero. E depois ele faz uma comparação que eu achei muito inteligente, assim. Fala sobre, vamos comparar a nossa vida espiritual com a nossa vida terrena, ou como que funciona, né? Ele fala assim que a gente pensa que você é um embaixador em outro país. Muito inteligente, né? Pensa assim, você, eu imagino que a maioria das pessoas aqui nasceu no Brasil, né? Então vamos usar esse exemplo. Você nasceu no Brasil e você vai ser embaixador nos Estados Unidos, sei lá. Aí aqui no Brasil a gente tem a nossa cultura, tem o nosso tipo de alimento favorito, tem um tipo de coisa que é de estação, as nossas festas, coisas que a gente sabe que é do Brasil, que é a cultura do Brasil, os costumes do Brasil. Aí você vai para os Estados Unidos, você vai como embaixador lá. Embaixador é o quê? Alguém que representa o país dele em outro lugar, certo? Você não nasceu lá, você não tem os costumes de lá, você não é da cultura, você não sabe a cultura de lá. Mas quando você vai mudar para lá, você vai começar a conhecer as culturas, os costumes deles, né? As coisas. E quando você começa a conviver com eles, pode ser que você acabe gostando mais de lá do que seu próprio país. E você não queira voltar. E aí você vai se acostumando, você vai gostando, você vai conversando. E tipo assim, você tava lá como embaixador e era pra você atender os interesses do Brasil. Porque você é um embaixador, então você tá representando. Você vai lá nos Estados Unidos para representar o Brasil, para demonstrar, falar os interesses do Brasil, né? Tipo assim, vamos fazer um acordo aqui, eu te dou um pão, você me dá a manteiga. E, né, é pra você fazer acordo, é pra você negociar com eles, enfim, aquele lá não é o seu lugar. Esse país que você tá gostando muito de lá. Só que não é o teu lugar. E é assim que ele menciona que assim é a nossa vida na Terra, que a gente é como embaixador. Inclusive, fala que em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, diz: somos embaixadores de Cristo. Então, a gente está aqui na Terra, mas nós somos representantes do céu. Então, quando você falar que você é crente, toma muito cuidado, porque você vai estar falando. A outra pessoa ela tem que enxergar Deus em você. E às vezes a forma que você se comporta, você não está representando Deus para ela. Então a gente tem que ser muito vigilante com relação a isso. E esse exemplo aqui, a nossa missão, assim, enquanto você vai estar lá nos Estados Unidos, sendo representante do Brasil, você vai estar tendo que conversar, se relacionar com o povo. Só que você não pode gostar de lá o suficiente a ponto de você querer trair o Brasil. E você chegar nos Estados Unidos e falar, eu sou daqui agora, eu não tô nem aí pro Brasil. E é a mesma coisa no espírito. Porque a gente tem que lembrar que a gente é embaixador de Cristo. E a gente tá vivendo um tempo aqui, mas o nosso lugar, a nossa casa definitiva é o céu. Então a gente tem que lembrar disso o tempo todo. E é essa luta, né? Que muitas vezes a gente acaba esquecendo, a gente fica muito confortável na terra e deixa as coisas espirituais para depois. Só que esse depois pode ser muito tarde. E aqui eu achei muito interessante porque ele também trouxe uma resposta que, assim, eu não vou dizer que é a única resposta para isso. Mas por que a gente passa tanta dor na Terra? Por que Deus deixa a gente passar tanta aflição, tanta angústia? O pastor aqui, o escritor do livro, né? Ele diz assim, o fato de a Terra não ser nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições neste mundo, como também diz, né, em João 15 e João 16. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas, algumas orações parecem não ser respondidas e algumas situações parecem injustas. Ele diz assim, para impedir que fiquemos muito apegados a isso tudo, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamentos e desgostos na vida. Porque ele diz, aqui na Terra não é o nosso lugar. Então, muitas vezes a gente passa tanta luta, tanta aflição por causa disso, porque a Terra não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar definitivo. E eu acho muito interessante que quando você vai ler a oração do Pai Nosso, a primeira coisa que Jesus faz é glorificar o nome de Deus. Quer ver? Depois ele vem falar, venha nosso teu reino. Ele vai falar assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino. Ou seja, a primeira coisa que Jesus faz é glorificar o nome de Deus, dizendo assim: Deus, Pai, o Senhor está do céu. Ou seja, porque o céu é a morada de Deus, que é o nosso lugar futuro. Aí ele fala: santificado seja o teu nome, porque Deus é santo. Venha a nós o teu reino. Por quê? A gente tem que chamar a presença de Deus. Por quê? O nosso corpo, a nossa carne, nunca vai querer. Então, venha a nós o teu reino. Então, a gente tem que chamar a presença de Deus para nossa vida, para que a gente não esqueça do Espírito. Porque se a gente fica vivendo nossa vidinha aqui, a gente faz tudo que é pecaminoso. Por quê? Ah, mas é só isso aqui. Aí daqui a pouco esse só aqui, você tá fazendo aquilo lá. Que você falou, pensaria que nunca faria na vida. Então a gente tem que lembrar que o nosso lugar não é aqui na Terra. E a gente passa tanta luta, a gente fica triste tanto tempo, mas assim, não esqueça que essas coisas, riqueza, uma família feliz, fama, todas essas coisas passam. E você pode ver justamente que essas coisas passam porque tem muitas pessoas famosas que têm muito dinheiro e elas não ficam satisfeitas. Elas ainda sentem um vazio. Justamente por isso, porque só o Espírito preenche. Então, Jesus ele prometeu pra gente o Espírito Santo, que é consolador. E aí eu tava lembrando que muitas vezes a gente fica tão triste, tão pesado com as coisas, mas que ele nos prometeu um lugar melhor. E é por isso que, assim como o pastor disse, a gente passa tanta aflição nessa terra. Porque se a gente não conhece a aflição, a gente também não sabe o que é alegria, que nem aquele filme Divertidamente. Você vai ver que tem um momento no filme, acho que é no primeiro filme, que mostra que sem a tristeza não existe a alegria, e sem a alegria não existe a tristeza. É uma coisa muito maluca, mas é verdade. E aí quando... sabe aquela canção que a gente... bem antiga, João viu? João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Então, aqui em Apocalipse, no capítulo 21 e no 22, ele fala sobre a vinda de Jesus e João fala, né, que ele viu as coisas e ele conta um pouco sobre como era essa nova Jerusalém pra gente. Então, aqui no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 3, ele fala assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. Presta atenção nisso aqui. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Você vê que ele fala no passado, porque para Deus tudo isso já aconteceu. Então, e aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Justamente por isso, porque quando a gente for na Nova Jerusalém, todo mundo vai entrar junto. Então, tudo vai ser novo lá dentro. Mas o que eu fico mais maravilhada desse texto é que ele diz assim, no versículo 22: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é sua lâmpada. Então você vê que a glória de Deus ela é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ela é a própria luz. Então muitas vezes a gente fica cabisbaixo, a gente fica preso nas coisas do nosso pensamento, do nosso sentimento, e também às vezes opressão do maligno, porque a gente não consegue enxergar a plenitude da glória de Deus. Assim como que foi o que Moisés pediu para Deus, para ele ver. Ele queria ver Deus, ele queria ver a glória total. E Deus falou para ele: você não aguenta. Porque o nosso corpo não tá pronto, mas o espírito tá. Então a gente tem que estar preparado para quando for o momento, e a gente também tem que estar preparado para todo dia a gente lembrar que tudo nessa terra vai passar e que Deus, ele tem mais para dar pra gente. Então esse foi o dia de hoje. Eu vou ler para vocês a parte do finalzinho, que diz assim: pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: o mundo não é meu lar. Versículo para memorizar: assim, fixemos os olhos não naquilo que se vê,
mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Pergunta para meditar. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver neste exato momento? É isso o dia de hoje. Eu espero que você tenha refletido sobre. Deus te abençoe. Até a próxima.